Fala pessoal, professor André, estou de volta para a gente dar sequência aos aprendizados de Flutter. Bom pessoal, o objetivo desta aula, na aula passada nós falamos sobre o Pop-Up Menu Button e nesta aula a gente vai falar sobre o Media Query. Vou explicar para que serve o Media Query e também já subi no GitHub um exemplo para que vocês possam se basear também, caso necessário, tá bom? Então vamos dar uma... Eu já criei um novo projeto aqui para a gente ganhar tempo. Projeto padrão, tá? Android, iOS, Web, criem aí. E antes da gente inicializar aqui, eu vou abrir aqui o meu Media Query, o exemplo, tá no meu GitHub. Vocês podem estar acessando lá. Então, pasta lib. Então, só criei duas telas aqui, amém, só com a nossa rota. Eu vou explicar um package também, mas acho que eu vou deixar separado essa aula. Vamos ver, depende do andamento dessa. Se não tiver muito longa, eu faço ainda dentro dessa aula. Se tiver muito longa, eu quebro em outra aula, tá? Então, lib, home screen. Então, o que me interessa aqui é esse carinha aqui, ó, mediaquery.of.context.size.a, altura, né? E a largura width. Então, qual que é a ideia? Quando a gente usa, por exemplo, um container, né, nós temos aqui a definição dele de altura, largura e eu coloquei uma cor aqui também. Quando a gente vai passar a largura, imagina a altura ou a largura, imagine que vocês quisessem fazer um container que ele fosse do tamanho da tela, tamanho todo da tela. Como é que vocês fariam isso? Pausem o vídeo aqui nesse momento, minha instrução, pausem o vídeo agora nesse momento e tentem fazer um container, pinta ele de vermelho, que ele cubra toda a tela do seu aplicativo, e mesmo que você diminua ou aumente a tela, ele permanece cobrindo toda a tela. Como vocês fariam isso? Então, pausem o vídeo e tentem fazer com os conhecimentos que vocês têm hoje. Bom, despausado, então não sei se vocês conseguiram fazer, às vezes pesquisando vocês vão encontrar soluções, mas uma boa solução, uma solução simples de se utilizar é o Media Query, tá? Então o Media Query, ele permite, o que é esse Media Query? Ele é um componente que me permite acessar as informações do meu dispositivo. Então eu consigo recuperar a altura, a largura, eu consigo recuperar o tamanho do meu padding top, que é aquela barra que fica, aquela mais escura que fica antes do app bar. Consigo também, utilizando uma instância do meu app bar, recuperar a altura dele chamando um elemento chamado preferred size. E também a gente consegue deixar com que isso dinamicamente, né? Então uma vez que eu passe a altura aqui dinamicamente, conforme a minha tela for mudando de tamanho, o meu Media Query já está preparado para manter todo o meu fundo lá no meu container na cor vermelha. Então vamos para a prática. Vou explicar alguns detalhes para vocês também. Então vamos lá para o nosso Android Studio. Então estou aqui na minha main padrão, né? Então vamos pagar o teste. Vamos fazer o import, void, main, run app, material app. Fazer só a home, não tenho necessidade das rotas, porque é só uma página. Vou criar aqui uma nova página, home screen. Beleza, vou chamar um stateful aqui mesmo. Poderia ser um stateless sem nenhum prejuízo. Home screen. Beleza, cortar aqui, material. Ok, vamos retornar aqui um scaffold. No app bar. Aqui um title. Página inicial. Feito isso, vamos só portá-la aqui, trazê-la para cá, ok? Então, desativar o debug show check mother para false, beleza? Nossa estrutura está pronta para nós trabalharmos aqui com Media Query. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o Media Query, ele precisa do contexto, porque imagina assim, para eu pegar o tamanho da minha tela já tem que estar obviamente construída. Então, se eu utilizar o meu Media Query antes da construção do meu build context, eu não vou ter como pegar essas dimensões da minha tela, tá? Então, se a gente até tentar chamar o Media Query aqui, a gente nem vai conseguir retornar, tá? Então, esse é o primeiro aviso, chamem dentro do context, tá? Então, final, chamar aqui de altura, e aí sim eu chamo o Media Query, já apareceu aqui, Media Query.ofContext.size. Então, aqui, ó, size, para eu pegar o tamanho específico. Então, aqui eu poderia pegar, aqui no caso é a altura que eu peguei primeiro, né? Então, aqui eu já vou ter o retorno da minha altura, então agora eu vou pegar minha largura, Media Query, mesma coisa, Media Query .of context size.width. Beleza, então aqui teoricamente a gente já tem a nossa altura e a nossa largura da nossa tela que está executando. Vamos verificar isso? Então vamos dar um print aqui. A resolução da tela e aí a gente passa cifrão, largura primeiro, x, né, para representar, e altura. Beleza. Então a gente deu um print aqui. Vamos ver o que a gente vai estar retornando no console, né? Então deixa eu abrir na web, que é interessante que eu posso dimensionar a tela, né? O tamanho dessa minha tela. Então vamos ficar atento aqui ao nosso console.
Beleza, aqui minha tela não tem nada demais, né? Só que eu tenho um retorno aqui, ó. Então ele me retornou que a resolução da tela é de 929 por 924. Então, se eu mudar aqui, ó lá, ela foi redimensionando. Então agora ficou 929 de largura por 482 de altura. Então conforme eu vou mexendo, ó, ele vai reajustando para mim, ó. Tá? Então eu tenho aqui agora 519 de largura por 482 de altura. Tá? Então, olha, o Media Query ele facilita a gente para a gente ter essa dimensão do tamanho da tela do dispositivo, né? Isso é muito útil. Bom, então vamos dar sequência aqui. Então eu tenho eu já dei um print aqui, mas eu queria ver essa resolução na tela, né? Não queria ver um print dentro do console, eu queria ver na minha tela se ele conseguia dimensionar para mim. A gente consegue fazer isso também. Então fora do AppBar, a gente chama o body, colocar um column mesmo. E aqui eu tenho o children, e aqui sim eu vou chamar um text, para ele aparecer na tela. Vou copiar esse print meu aqui. Beleza? Ficou 2 aspas aqui, né? Aí. Vou mandar recarregar aqui. Tá, agora eu tenho aqui, a resolução da tela é 519 por 482. E aí, ó, outra coisa é que o Media Query, como ele está acessando diretamente o context, eu não preciso dar um set state. Olha ele atualizando em tempo real a tela. Esse é outro detalhe interessante, tá? Beleza? Então, esse é o Media Query muito utilizado para isso, mas também tem outras funcionalidades. Por exemplo, Final, vamos chamar aqui outra coisa agora, por exemplo, orientação. Orientação, Media Query, .of context, que ele tem aqui orientation, beleza. Vou mandar imprimir agora esse orientação. A orientação da tela e agora eu chamo aqui o meu orientação, beleza. Ó, orientation é portrait, né, que é tipo, é o celular em pé, né. Não tô naquele formato do estilo do celular tá deitado, né, ó. Agora quando eu diminuo aqui, ele vai dar a impressão que a tela precisa virar, né, porque a minha largura é maior que a minha altura, então ele se torna um modo paisagem, né? Então landscape, conforme eu aumento aqui a minha altura, aí eu vou pra, olha lá, ultrapassou a minha altura, ele se torna modo retrato, tá? Então isso aqui é importante também, em alguns casos a gente precisa saber a orientação da nossa aplicação, né? Pra poder dizer assim, ó, ultrapassou a altura aqui, eu preciso ser automaticamente já mude os elementos pro formato paisagem. Então é interessante também, a gente tem esse detalhe. Agora, já mostrei esses detalhes para vocês, como a gente obtém esses dados, né? Agora, vou abrir um container aqui mesmo. E o container ele tem a altura e ele tem a minha largura, né? Então, aqui, e tem uma cor. Então, dá um colors.red. E aqui, por exemplo, na altura, eu poderia passar 100 pixels, e mandar rodar. Lá, ele criou o meu container lá, né? Mas, igual o exemplo que eu pedi para vocês pausarem o vídeo e tentarem fazer, era... Como que eu faço para esse container cobrir a tela toda e conforme eu for aumentando aqui, ele complete a tela para mim, né? Então, eu só passaria esse meu largura aqui, ó, para cá, ó. Vou passar só a largura primeiro e vou mandar rodar. Ó, ele já assumiu a tela toda aqui. Então, ó, conforme eu diminuo ou aumento, o meu Media Query já está cuidando disso para mim. Então, independente do tamanho da tela, ele vai estar cobrindo toda essa tela para mim. Agora, quando eu passar a altura, a gente vai ter um pequeno problema aqui, né? Então, ó, vou passar a altura, vou mandar rodar de novo. Teoricamente ele teria que cobrir toda a minha tela, ele cobriu, só que ele deu um overflow. Por que overflow? O que acontece? Ele cobre a tela toda, só que ele considera que a gente está sem o AppBar. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e desativasse o meu AppBar, apagar aqui meu AppBar, mandar rodar, a gente já não vai ter mais esse overflowed, tá? Então, aí agora ele acabou, não tem mais esse overflow. Só desculpando que minha cachorra toda que a pincher dá doida nela, ela começa a latir sem parar. Então, ó, tá vendo? Ele não faz o cálculo do AppBar, então ele completa a tela toda. Então, dessa maneira a gente preencheu o background, né? Só que eu gostaria de manter o meu AppBar. Então, como que a gente faria, né? Então, eu vou voltar com o meu AppBar aqui. E a gente tem a opção de criar um AppBar fake para a gente saber a dimensão do meu AppBar. Então, como que a gente faria isso? A gente pode chamar um final, que é AppBar. Vou chamar aqui de altura mesmo. E aí eu tenho aqui a minha estrutura. Não, primeiro eu vou chamar só o AppBar. Isso, aqui. Depois eu chamo um AppBar altura. E esse AppBar da altura, eu tenho aqui o Preferred Size. E esse Preferred Size, aí eu consigo recuperar aqui a minha altura, assim como a largura, caso fosse necessário. Só que não é necessário. Eu já sei que o AppBar padrão é de 56 pixels, mas eu vou mostrar aqui para vocês ele funcionando, né? Então, vou mandar só imprimir aqui no console mesmo. A altura do meu AppBar padrão é de... Aí eu coloco aqui AppBar altura. Ok. Então, o que acontece, né? Vou mandar dar um route reload aqui. Então agora eu tenho meu AppBar de novo, ele está estourando aqui, né?
E eu sei aqui, ó, ele tá mostrando pra mim que o meu app bar é de 56, ó, 56 pixels. Inclusive, se a gente observar aqui no render forest, render flex, desculpa, o overflowed é de 56 pixels. Então é justamente o tamanho do meu app bar. Então, o que a gente faria aqui? Então a gente está passando a nossa altura aqui para o meu container, né, sendo o media query, só que a gente não está subtraindo o valor dessa altura do meu app bar. Então a gente precisaria subtrair essa altura. Então altura menos app bar altura. Quando eu mandar rodar aqui de novo, aí a gente não tem mais o problema do overflowed de 56 pixels. Por quê? Porque eu subtraí o tamanho desse app bar meu. Então agora, fechou, tá? Bonito, agora eu consegui cobrir a tela toda. Então eu poderia colocar uma imagem aqui dentro que cobrisse a tela toda e ela fosse expandindo conforme eu aumento a tela, tá? Uma observação, pessoal, é o seguinte. Se vocês observarem, acima da página inicial aqui, eu não tenho aqueles dados, tipo de operador, a hora do celular, porque eu estou no navegador. Então, aqui em cima, nos celulares, quando a gente está emulando, vai aparecer alguns dados, né? Uma barrinha azul também, só que mais escura. E também o Media Query vai contabilizar aquele item no cálculo. Então a gente precisa subtrair ele também. Vai ficar de atividade para vocês tentarem fazer, mas eu fiz aqui, ó, como obter aquela informação. É o status bar altura, que a gente chama aquela barrinha de cima de status bar. Então, o status bar, a gente vai acessar o mediaquery.offContext.padding.top, que vai representar a altura daquela barra superior acima do nosso app bar. Fechou? Então, tentem implementar no emulador e fazer com que vocês consigam cobrir a tela toda aqui. O bom é que isso me facilita algumas coisas. Por exemplo, a largura, se eu quisesse exatamente metade da minha tela, da minha largura da tela, eu conseguiria dividir aqui perfeitamente, ó. Tá? Poderia também criar aqui uma row e colocar 2 containers, né? Também conseguiria fazer dessa forma. Beleza, gente? Então, o Media Query é muito útil pra gente em alguns casos. A gente vai precisar trabalhar com tela, principalmente se a gente estiver trabalhando com container diretamente, editando container, preparando container, a gente vai precisar desses caras aqui para nos ajudar a controlar a tela. Fechou? Então eu espero que tenha ficado claro. Esses são os principais comandos do meu Media Query. Só que tem outras coisinhas aqui também que vocês podem mexendo e tentando, né? Ó, aqui eu tenho o Orientation, como eu mostrei para vocês. Ele tem um outro aqui, deixa eu ver se eu localizo. É Flipped, se a tela está invertida. E alguns outros aqui também, tá? Mas os principais foram abordados aqui nessa aula. E é isso, pessoal. Vou ficando, como a gente já deu aí 16 minutos, 15 minutos, eu acho, se não me engano. Eu vou deixar para quase 15 minutos, eu vou deixar para trabalhar o package do device, device preview na próxima aula. Fechou, gente? Então eu vou ficando por aqui. Sou o professor Andrei, bons estudos, valeu!